Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do Descomplicando ECG, e se você é meu aluno ou meu residente, já peço que deixe aquele like na confiança e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mas, se você ainda não me conhece, segura um pouquinho, assista o vídeo e se ele te trouxer informação relevante para a sua prática clínica, para o seu aprendizado de eletro, eu vou pedir que você deixe o like para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para ajudar outras pessoas. Então, hoje vou falar de eletrocardiograma normal, porém mais especificamente de potencial de repouso e potencial de ação. Embora sejam conceitos um pouco teóricos e às vezes denso no aprendizado da eletrocardiografia, eles representam a base desse método. Então é fundamental que você entenda isso para que você entenda as bases da eletrocardiografia. Então vamos lá, vou explicar da forma mais simples possível. Aqui eu tenho uma célula em repouso, uma célula que está descansando, em repouso. Como que essa célula é? Ela é positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Se eu pegar um galvanômetro, puta, Pedro, o que é galvanômetro? Calma, galvanômetro nada mais é do que um aparelho que mede corrente elétrica de baixa intensidade. Então, como eu estou trabalhando com uma célula, se eu quiser medir corrente elétrica ou diferença de potencial entre essa membrana, eu vou precisar de um galvanômetro. Então, veja, se eu pegar um galvanômetro e colocar os dois eletrodos desse galvanômetro do lado externo da célula, esse galvanômetro vai marcar zero, porque a somatória de cargas elétricas positivas e negativas no extracelular é zero. Se eu fizer a mesma coisa com o intracelular, colocar os dois eletrodos no intracelular, ele vai marcar zero novamente, porque a somatória de cátions e ânions no intracelular é zero também. Porém, se eu colocar um galvanômetro com um eletrodo no extracelular e outro no intracelular, de uma célula cardíaca, ele vai marcar menos 90 milivolts, porque a diferença de potencial entre o intra e extracelular de uma célula cardíaca é de menos 90 milivolts. Pedro, por que menos? Porque, por convenção, o galvanômetro ele mostra o sinal do intracelular, e como o intracelular é negativo em relação ao extracelular, menos 90 milivolts. Então, aqui, a somatória das cargas elétricas no intracelular é zero. A somatória das cargas elétricas no extracelular é zero. Porém, o potencial de repouso é de menos 90 milivolts. Como é que isso ocorre? O principal íon responsável por isso é o potássio. Eu tenho muito mais potássio no intracelular do que no extra. Cerca de 30 vezes mais potássio no intracelular do que no extra. Portanto, como eu tenho um acúmulo de potássio no intracelular, por difusão, o potássio tende a sair da célula. Porém, à medida que o potássio vai saindo da célula e vai se acumulando no extracelular, eu vou acumulando cargas positivas no extracelular. E vai haver um fenômeno de repulsão, positivo com positivo, as cargas vão se repelir. Portanto, a força de difusão joga o potássio para fora da célula e a força elétrica joga o potássio para dentro da célula. Quando esse sistema entra em equilíbrio, nasce o potencial de repouso da célula cardíaca. Ficou claro isso? Então vamos seguir. Então aqui eu tenho uma célula em repouso, também conhecida como célula polarizada. Então célula em repouso ou polarizada são sinônimos. Já mostrei para vocês que ela é positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro, rica em potássio no seu intracelular. Quando essa célula atinge o seu potencial de ação, quando ela atinge um limiar para deflagrar o potencial de ação, existe a abertura de canais de sódio voltagem dependente. Então, a célula em repouso está lá menos 90 milivolts, como eu mostrei para vocês. Quando ela atinge o seu limiar, que vai deflagrar o potencial de ação, começa a haver um influxo exuberante de sódio para o intracelular. Essa fase conhecida como fase zero do potencial de ação ou de despolarização. Então, a célula que estava em repouso, ela começa a se ativar ou se despolarizar. Em fluxo de sódio, o potencial que agora não é mais de repouso, é de ação, porque essa célula agora está em atividade. Vai chegar esse potencial a em torno de mais 30 milivolts. Nesse momento, existe o fechamento dos canais de sódio
e abertura dos canais de potássio, ou seja, começa a sair potássio do intracelular e o potencial de ação começa a voltar a ficar negativo. Porém, ele não vai ficar muito negativo porque na fase 2 do potencial de ação, ou fase de platô, começa a haver um influxo de cálcio, esse íon extremamente importante para a contração do músculo cardíaco. Ele vai começar a entrar para o interior da célula, fazendo uma fase de platô. Uma fase seguinte, existe o fechamento dos canais de cálcio e na fase 3, ou fase de repolarização, existe a manutenção da saída do potássio e a abertura de novos canais de potássio, e, portanto, esse potássio vai começar a sair do intracelular para o extracelular e o potencial de ação volta para os menos 90 milivolts. Então, aqui eu tenho uma célula repolarizada. Então, resumindo, uma célula em repouso polarizada, abertura dos canais de sódio voltagem dependente, ela vai lá para mais 30 milivolts. Aqui existe o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, o potencial de ação começa a voltar a ficar negativo, porém não muito, porque na fase 2 de platô, influxo de cálcio. Fase de platô, aqui fecham-se os canais de cálcio e existe a manutenção de canais de potássio que já estavam previamente abertos e abertura de novos canais de potássio, saída de potássio exuberante e a célula volta a se repolarizar. Notem vocês que, do ponto de vista elétrico, uma célula polarizada é igual a uma célula repolarizada. Ou seja, elas são positivas do lado de fora e negativas no seu interior. Porém, uma célula polarizada é rica em potássio no seu intracelular. Uma célula repolarizada é rica em sódio. Por isso que é na fase 4 do potencial de ação, na fase de repouso elétrico, que a bomba sódio-potássio ATPase vai começar a jogar sódio para fora e potássio para dentro. A cada 2 potássios que ela coloca para dentro da célula, ela joga 3 sódios para fora para transformar uma célula repolarizada numa célula polarizada e o ciclo se perpetuar. Ok? Então, resumindo, uma célula em repouso ou polarizada, positiva do lado de fora, negativa do lado de dentro, rica em potássio. Uma célula repolarizada, do ponto de vista elétrico, ela é igual, só que tem sódio no seu interior. E uma célula despolarizada, que é uma célula em ação, em fluxo exuberante de sódio no seu interior. Como o sódio é um íon positivo, a célula fica positiva no intracelular e negativa aqui dentro. Então, uma célula polarizada, ela é igual a uma célula repolarizada do ponto de vista elétrico, mas diferente do ponto de vista bioquímico. E, portanto, é na fase 4, na fase de repouso do potencial de ação, que a bomba sódio-potássio ATPase vai entrar em ação, jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Eu mostrei para vocês o potencial de ação de uma fibra de Purkinje, ou seja, uma célula de resposta rápida. Já falei que as fibras de Purkinje têm uma velocidade de condução do potencial elétrico muito rápido. 4 metros por segundo é uma célula de resposta rápida. Porém, existem células de resposta lenta. Exemplo, nó sinusal e o nó atrioventricular. São células de resposta lenta. O potencial de ação das células do nó sinusal e do nó AV, ele é diferente da fibra de Purkinje. Então, aqui o potencial de ação de uma fibra de Purkinje. Aqui o potencial de ação de uma fibra do nó sinusal e do nó AV, uma célula de resposta lenta. Notem que o gráfico, a morfologia é diferente de uma célula de resposta lenta de uma célula de resposta rápida. E aqui o mais importante é essa fase 4. Notem vocês que essa fase 4 ela é ascendente. O fato dela ser ascendente faz com que lentamente ela vá ficando o potencial de repouso cada vez menos negativo até que ele atinja um limiar de disparo e a abertura de canais iônicos, onde se deflagra um novo potencial de ação. Isso traz automatismo para essas células. Então, apesar das células do nó sinusal e do nó AV serem células de resposta lenta, elas são células automáticas, elas têm automatismo, porque a fase 4, a fase de repouso elétrico do potencial de ação é ascendente.
participam com redes iônicas nessa fase de sódio, de cálcio e potássio, levando ao automatismo. Por isso que em condições normais, as células do nó sinusal são os verdadeiros marcapassos cardíacos. E quando elas estão doentes, muitas vezes são as células do nó AV que assumem o comando do coração, porque são células que têm automatismo. Então, esta fase 4 é a conhecida como despolarização diastólica lenta, e que, por ser ascendente, confere à célula o que nós chamamos de automatismo. Notem vocês que as células de resposta lenta que estão no interior do nó sinusal e do nó AV têm um potencial de ação, tem uma curva do potencial de ação de célula lenta. Notem vocês que tem este formato e a fase 4 ela é ascendente, mostrando automatismo, seja aqui do nó AV. Diferente do potencial de ação de células como as fibras de Purkinje, aqui eu mostro a curva dela, mostrando que a fase 4 ela é horizontalizada, ou seja, é uma fibra que não tem automatismo. Então, notem vocês, aqui a curva de um potencial de ação de uma célula de resposta rápida, sem automatismo. E aqui, do nó sinusal, uma curva do potencial de ação de uma célula de resposta lenta com automatismo. Cada célula com sua característica elétrica mais adequada para aquilo que ela se propõe a fazer dentro da atividade elétrica cardíaca. Eu queria mostrar para vocês, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.